Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Leonardo Hilário, VP de operações aqui da PUC Angels, e hoje a gente vai estar batendo um papo com a nossa conselheira anjo, Aline Frediani Pinheiro, formada em comunicação social pela PUC de Campinas, mestrado em comunicação empresarial e corporativa na Universidade Isabel de Portugal, pós-graduada em administração de empresas pela FGV, com experiência em comunicação 360, marketing digital, copywriting, branding. Já trabalhou em empresas como Cicobi, 3V Gear, Spy Briefing. A frase de impacto: a inspiração existe, mas ela precisa nos encontrar trabalhando, de Pablo Picasso. Pô, Aline, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. obrigado desde já pela sua participação. A gente agradece sempre todos os nossos conselheiros por entrar nessa aí, nessa empreitada com a gente da PUC Angels. Seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria de te passar a palavra já fazendo uma pergunta. Conta para gente como que foi esse teu início de carreira, como que foi chegar na PUC Campinas, esses seus anos ali de universidade na PUCamp. Obrigada por me receber. Eu cheguei na PUC com várias ideias. Eu sabia que eu não queria ser jornalista de televisão, que eu não queria rádio. Tentei tudo, tentei impresso, tentei o jornalismo religioso, que a gente tem a opção de fazer lá. Tentei Sim, várias coisas e não me encaixava. Foi quando teve aquela revolução de blogs, né? Foi bem quando eu estava estudando e abri um blog para mim e falei assim, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero trabalhar nessa área digital. E foi assim, eu não sabia como, não sabia que chamava marketing, né? Não sabia como que eram as coisas. Fui me especializando. Na época a gente usava um CorelDRAW lá na PUC, num monte de o PageMaker, com um monte de gente utilizando junto o mesmo computador. E aí, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, na época chamava comunicação mercadológica, que é o que a gente faz hoje em marketing, né? sim. E descobri que eu queria ajudar as empresas. Eu queria ser a parte de comunicação dentro das empresas. E uma pessoa que fez a pós-graduação comigo foi minha chefe depois, e ela me ajudou muito a me descobrir. Então, essa parte de comunicação integrada, de comunicação 360, de marketing, foi toda descoberta. Teve um professor lá na PUC, o Paulo, que ele me ajudou muito, porque ele trabalhava num blog da Globo, e ele foi falando como que era. Depois, na pós-graduação, outros professores me ajudaram. Então, várias pessoas ajudando a gente a descobrir que hoje, né, as pessoas já saem formadas em marketing, já sabem, mas foi uma descoberta para mim, essa área. E meus Uma amigos bem, seguiam É bem jornalismo. legal, né? É bem legal porque é tão pouco tempo atrás, se você para pensar, 20 anos atrás, É, e é essa brincadeira que todo mundo fala que quando eu cheguei aqui era tudo mato. é As, bem isso. as ferramentas não existiam, a internet estava se descobrindo ainda, as pessoas. Eu peguei a internet logo no início, graças a Deus, eu fiz engenharia de computação na PUC do Rio, e lá em 94 a gente já tinha e-mail, porque era da engenharia de computação, então a gente sabia Sim. usar aquele negócio, que era tudo linha de código ainda. E se você for parar para pensar, e-mail mesmo começou a se popularizar em 2000, né? 2000. Então, e a internet, junto com a internet, bug do milênio, aquela coisa. E foi ontem, não é tanto tempo assim. Agora, me diz uma coisa, você falou que você chegou na universidade e não sabia se queria comunicação, você sabia que não queria ser jornalista. Essa é incrível, porque todo mundo com quem eu converso aqui mostra essa. Mesmo aqueles que sabiam que queriam fazer aquele curso, não sabiam muito bem o que queriam ser da vida. Conta pra gente um pouco as suas origens, assim, o que te levou a escolher comunicação, jornalismo? O que você seguiu nessa linha? Então, quando a gente começava a escola, a faculdade, era relações públicas, jornalismo e publicidade junto, né? Depois a gente tinha que escolher.
o que que a gente queria. Por isso que é comunicação social integrada com a ênfase em jornalismo, porque eu Uhum. escolhi, né, depois. Como que eu queria, assim, como que eu soube que eu queria o jornalismo em si, não uma publicidade, editar vídeos, eu tenho que editar artes, coisas que publicidade faz. E a parte de relações públicas, né, o marketing faz bastante. Mas eu escolhi jornalismo porque eu amava, amo até hoje escrever, sou escritora e foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E sempre quando eu tentava ser escritora publicitária não dava certo, eu escrevia demais, eu precisava ser uma escritora da parte de jornalismo mesmo. E quando começou essa onda de blog, foi quando eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu terminei com ênfase em jornalismo, porque o blog você precisava escrever de uma forma até sucinta ali, né? Só que eram, não sei, lembra do Blogger? São Sim, páginas assim. Então você escrevia lá, falava com as pessoas respondiam, e era a nossa rede social, né? Então, eu assim, tive, eu tive um blogger, mas ele era muito alternativo. Eu não posso citar aqui o que que a gente fazia. eu acho que foi legal para a gente, né, no começo, assim, entender. E disso, desde o blog até hoje, os websites que existem hoje mudaram muito a forma do jornalista escrever. E era uma forma que eu me identificava, por isso que eu escolhi, né? É, Legal. eu tive que passar por todas as etapas na faculdade, como todo mundo, né? Tive que passar por jornal do rádio, TV, impresso, mas o que eu mais me identifiquei, na época não tinha, né, o jornalismo digital, a gente teve que aprender por conta, mas hoje em dia eu sei que tem, então vai muito de identificação. Eu sabia que eu não seria a jornalista que aparecia na televisão, mas alguma área dessa parte da escrita eu faria. Legal, que interessante, cara. E aí eu passo o seguinte, beleza, você se descobriu, estava ali conhecendo, e como que foi ir para o mercado de trabalho? Vi que você citou empresas aqui que são de ramos completamente diferentes. Conta para gente como foi essa saída da universidade, início no mercado de trabalho, esse contato ali, como é que foi? Então, eu saí da universidade, já fui fazer a comunicação mercadológica, porque eu precisava entender o que que era esse marketing, né? E lá na comunicação mercadológica eu conheci a dona da agência, a Doma, que ela me contratou para fazer essa parte. Estava começando o Facebook e o Twitter da época, e a gente tinha, para empresas, eu digo, e a gente Uhum. tinha que fazer o upload de fotos, fazer os textos curtinhos e trabalhar com toda essa parte digital das empresas. E muitas empresas tinham receio, né, de colocar os seus nomes, né, nessa parte digital. Então, eu comecei com isso. Então, eu fazia o Facebook, o Twitter, como era uma agência de comunicação, eu atendia os clientes Sim. e eu fui me apaixonando por isso, porque é uma coisa muito rápida, muda tudo a cada semana. E não é uma coisa assim, todo dia eu vou fazer a mesma coisa, porque não dá para você fazer todo dia a mesma coisa. Mesmo que você programe, na época eu usava o Hootsuite para programar tudo que eu queria fazer, mesmo que você programe, não tem como você deixar de verificar, de estar ali junto, de ver se subiu direito, né, o que você programou, os comentários, fazer essa gestão de comunidade. Então, eu amei. Aí, depois dessa empresa de comunicação, eu fui para uma outra empresa de comunicação que atendia clientes diferentes. A primeira empresa atendia o Sim Saúde de Campinas, que é de enfermeiros, né? Aham. Técnico de enfermagem, e depois eu fui atender a MSD, que é uma empresa animal, a MSD Animal, que é uma empresa de vacinas, de remédios para animais, e tinham todos os tipos de animais. E aí eu trabalhei com uma parte de comunicação interna da empresa. Então, primeiro eu estava falando com o cliente, depois eu falei com os funcionários, e fui trabalhando com vários setores, né? E aí aí depois eu abri a minha própria agência, fiquei anos atendendo a parte comercial, a parte de marketing de várias empresas que estavam. A minha empresa atendia como? As empresas que queriam ir para o ramo digital, elas não sabiam nem. Eu tive que comprar até computador para o cliente, numa época que ele não tinha. E É, as, é, imagino.
A secretária dele falou que não queria. Eu falei, não, não é difícil, eu vou te ensinar. E aí a gente trabalhou essa inserção digital das empresas, né, na época. E depois de muito tempo trabalhando na minha empresa, o Cicobi me chamou para fazer a gestão de marketing deles, né? O Cicobi aqui da minha cidade, Capivari. E Uhum. aí eu fui e amei. Então, assim, é uma cooperativa de crédito, é outro nível, é outro ramo. Você fala com os cooperados todos, são cooperados de várias cidades. Sim. E, e aí, depois de quase 4 anos lá, eu fui chamada para fazer a direção da 3V Gear, que é uma empresa de bolsas táticas militares nos Estados Unidos. Uhum. E, nossa, é outro ramo de novo. Então, assim, mas mesmo que a gente pule de ramo, mesmo que a gente pule de comércio, a gente está lidando com as mesmas coisas, né? As pessoas precisam da comunicação, você só precisa entender como você vai se comunicar com aquele público. E ele é muito fácil de ser ajustado quando você tem a base. Você tem o ABC, você ajusta para qualquer pessoa. E quando você Exato. tem estratégia, você consegue atingir qualquer pessoa. Então, mesmo que são clientes diferentes, o meu chefe, que é dono da Trivy Gear, tem uma empresa que chama Spy Briefing, que eu faço lá, eu sou gestora de marketing. E é outro nível, são pessoas mais idosas, né? E você tem um jeito diferente de comunicar, americanos, conservadores. Sim. Então, não dá um tilt na cabeça, porque, como eu falei, você sabe a estratégia, você sabe o básico. Então, E você sabe também. eu acho interessante porque existem universidades que focam formar a pessoa para o mercado. A PUC no Rio, pelo menos na minha época, acredito que a PUC de Campinas seja igual, ela foca muito para isso que você está dizendo, para base, para base teórica, a teoria, o que que é o certo, o que que a teoria diz que isso tem que ser feito. Então, você sai da faculdade, muita gente fala, você não sai pronto para o mercado. Não, você sai pronto, sabendo a base. E aí, dependendo do que o mercado te peça, você consegue usar aquilo de forma certa para fazer. Então, eu acho bem legal que a galera chega aqui dizendo, não, porque eu sei marketing 360 e tal. Todo mundo que usa o 360, eu falo, tá, mas vamos ver, né? Qual é o 360? E no teu caso é muito legal, porque assim, primeiro com o cliente, depois com o funcionário, uma hora olha para fora, outra hora olha para dentro, uma hora é banco, outra hora é produto militar, outra hora é idoso. Porra, isso é 360. Eu acho Sim. que isso é bem interessante, assim. E aprofunda, vamos pegar esse lado, que agora o mundo é globalizado, aprofunda um pouco esse lance da 3G Gear também. Como é trabalhar com o americano? Você estava num banco de varejo, vamos dizer um banco, tudo bem, é uma cooperativa, mas é um banco. Você tem diversas classes sociais ali, tudo quanto é nível de profissão, apesar deles serem voltados muito para médicos e área da saúde, mas você tem ali tudo, né, todas as gamas de idade, de classe social, de profissão e tudo mais. E de repente você cai num trabalhar com um americano, vendendo produto Brasil e América Latina, provavelmente. Como aprofunda um pouco mais isso daí, como que Não, a foi, como gente que é nem essa vende experiência? no Brasil. A gente nem vende os produtos no Brasil, só vende os produtos nos Estados Unidos, né? É, a, a gente manufatura na China e traz para os Estados Unidos e vende lá dentro. E Legal. foi assim, é um choque de cultura, né? Porque, que nem você falou, a PUC dá o teórico. Eu percebi muito estudando na PUC que o professor, ele chega, ele vai te explicar o que você já leu. Então, assim, não adianta você chegar lá na faculdade achando que o professor vai minuciar tudo o que está lá e mastigar tudo para você. Não, você tem que estudar, você tem que ter uma proatividade para fazer algo. Isso. E o americano é igual.
ele é igual porque ele é criado assim desde pequeno, né? Então, desde pequeno ele tem que ter proatividade para as coisas. Então, ele é diferente do mercado brasileiro. Você não fica tendo uma babá em cima de você. Se você precisa entregar X coisa, você vai entregar e pronto, acabou. Se você não entregar, tchau. Então, o jeito, né, como eu lido diretamente com o dono da empresa, não tem ninguém no meio, é totalmente diferente o jeito que a E pessoa não é lida. pessoal, né? Ele não tá bravo com você. Ele Não, tá irritado com alguma coisa, não é com você. Então ele chega, ele fala, fez, não, beleza, qual o problema? Isso, tá, tchau. E e aqui as não, aqui a reuniões gente duram 15 minutos, é muito rápido. e aqui a Então, gente se preocupa, fala, pô, por que que você falou assim comigo? Tá chateado comigo? Pô, bora tomar um chopp né, deixar a coisa mais sim, tranquila. Lá não, lá às 8 horas da manhã tá todo mundo no escritório, 5 horas da tarde as canetas tá? caem É bem. e, entendeu? E vamos que vamos. É esse choque. E e mais legal disso tudo é que, porra, assim, fabrica na China e vende nos Estados Unidos de Capivari. Olha que, olha E que globalização eu fantástica. sou a única latina, né, que trabalha, porque são todos, os outros funcionários são militares, então eu sou a única que não é militar. E ele quis me Oi. escolher para isso, para ter essa visão civil, né, de dentro da empresa, para a gente poder abranger a venda para civis também. Então, Entendi. abrir a cabeça deles. Então, assim, eu verifico se as bolsas são úteis para uma mãe utilizar, para alguém ir na academia, converso com os fabricantes para eles mudarem algumas coisinhas, porque o militar precisa de X, a gente precisa de outras coisas, né? Exato, exato, E exato. assim, O tô amando, militar. é uma experiência totalmente nova. O marketing nos Estados Unidos é diferente, Sim. eles são focados muito em Facebook, e-mail, e a escrita é diferente também, uma escrita, o copywriting deles é totalmente diferente do brasileiro. Então, assim, é muita aprendizagem, né, para a gente entender o mercado e é muito legal você ver o resultado, porque lá, aqui o consumidor, ele não vai brigar com você, por exemplo, ele não vai responder ao seu e-mail, né, brigando. Geralmente ele faz um reclame aqui, ele não quer ser visto, né, ele quer Isso. longe. Não, lá eles respondem e-mail, fala com você o que você tem que falar, você responde de novo e pronto, já resolveu. Então, assim, lá o consumidor briga com você, tá cara a cara, né? E ele quer uma resposta. Então, é diferente também essa parte, é bem legal. Interessante, interessante. Deixa eu fugir um pouco do tema, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. A, a PUC Angels, ela foi criada em cima do conceito de que a educação pode mudar o mundo e ninguém aprende com fome. Então, a gente tem duas verticais aqui, duas bases para a associação funcionar, que é o incentivo à educação e o combate à fome. Como você enxerga essas verticais? Como você se encaixa aí dentro? Já teve alguma experiência? Como que você vê essas duas vertentes que a gente tem aqui dentro? Nossa, então, lá no Cicobi, eu fazia toda a ação social dentro da empresa, né? A gente tinha uma equipe chamada Voluntários Transformadores, e a gente atuava lá não só para você ensinar a educação financeira, mas também tinha cidadania, responsabilidade social, meio ambiente. E eu acredito muito nessa frase, não se aprende o estômago vazio. Ninguém aprende com fome. Hum, Você não quer saber de nada com fome, a não ser ficar irritado. Então, assim, na minha trajetória profissional, eu vi em muitas comunidades que eu participei, as crianças chegavam e falavam assim, tia, o que você trouxe para comer? Ou então assim, eu vou participar quietinho, porque depois eu vou ganhar um bolo, né? E muitas professoras falavam, viu, se você puder deixar a gente levar o que sobrou, porque teve pessoas que não conseguiram vir até aqui, a gente quer levar para a escola. Então, assim, eu sempre pedia a mais, para elas levarem tudo, né, do ônibus.
eu acho que as empresas têm essa responsabilidade. Eu não estou falando que a gente vai dar comida e pronto, né? E aí acabou todo o problema do mundo. Mas no caso do Sicoob, eles davam educação financeira para as crianças, para os Interessantíssimo, né? professores. Então, assim, você tem que usar a sua empresa, se a sua empresa é a Unimed, você tem que usar a educação, né, de saúde, você tem que levar essa educação para a comunidade, para eles aprenderem como fazer, né? O Sicoob levava educação financeira, explicava como que era, para o pai ter condições financeiras para guardar um dinheiro para a pessoa poder comer, né? E poder estudar. E tinha escolas que a gente ia que os professores falavam, não, esse aqui vem só na hora do recreio. Então, assim, vinha porque Sim, não tinha o que comer em casa. Então, ele ia, comia, almoçava e depois voltava para casa. E depois só ia comer no outro dia de novo. E é triste, interessantíssimo. né? É muito triste. Então, na minha visão, a gente tem esse papel como empresa mesmo, de conseguir criar uma comunidade autossustentável, nem que for ajudar alguém a começar uma horta sustentável, a dar educação do que você pode, né? Ai, mas eu faço marketing, eu não consigo ajudar em nada. Você consegue, alguma coisa vai conseguir, a sua comunidade está precisando de alguma coisa. E não é você ajudar o cara lá na África, é você ajudar a sua comunidade, você ajudar o Isso. seu espaço, a sua escola pública do seu bairro, começar ali e oferecer as ferramentas de autonomia para que eles possam dar continuidade nesse processo. Aqui em Capivari tem o Instituto Federal, eles oferecem os cursos de computação, né? E dão as Uhum. ferramentas para eles montarem os computadores. Então, eles conseguem consertar os computadores das pessoas. Então, se eu preciso de consertar algum computador, eu vou levar nele, né? Não vou levar lá no outro carro, porque é ele que precisa de dinheiro. Sim. E eu acho que assim a gente consegue ajudar a comunidade, ajudar as pessoas e fazer com que isso aconteça. Eu Pô, fiz a formação de ESG e sustentabilidade empresarial por causa do Sicoob, porque eu estava nesse foco lá, né, nessa gestão, uhum. mas foi uma coisa que transforma, porque você aprende que não é só chegar lá e dar um dinheiro, porque o que as empresas fazem hoje é dar o dinheiro, né? Mas sim montar um grupo de voluntários dentro da sua empresa, fazer com que eles entendam, e Um esses voluntários propósito, né? depois fazem tudo. Você não precisa ficar em cima. Às vezes Então, você não precisa nem dar o dinheiro. Se você não. investir esse dinheiro para construir um propósito, as coisas acontecem. As Sim, coisas acontecem. Bem legal. Isso que você falou é meio que colocar na prática aquela história de, ao invés de dar o peixe, né, dê a vara e ensine a pescar. É, sim. é bem isso daí, porque não que dar o peixe seja ruim. Às vezes Não, você não é precisa dar ruim. o peixe para o cara ter Uhum. força para ir pescar. Mas se você não ensinar ele a pescar, ele vai ficar dependente do teu peixe. E ele nunca vai sair dali. Ele vai ficar sempre esperando a hora do recreio para poder ir comer. Você É. tem que dar o. Bem legal. A Esse é gente um deu tema 50 que. reais. Foi um concurso cultural. Um menino teve que escrever uma redação, aí ele ganhou 50 reais. Aí eu falei para ele na poupança, eu falei para ele, viu, depois eu quero esses 50 reais virando 100 reais, eu vou voltar aqui ano que vem. E aí, quando eu voltei lá de novo, ele falou, viu, eu não gastei meus 50 reais, tá na poupança. Eu falei assim, ai, que bom. É, Então, assim, às vezes é só um jeito que você conversa, né? Alguma coisa que você leva que vai ensinar essas pessoas a terem serem autossustentáveis, né? Para elas exato. poderem ter algo para frente. Legal, muito bom. Pô, esse é um tema que dá para ficar mais 2 horas falando Ai, aqui. dá. Bom, já indo para a parte final, vamos voltar na. Vamos pegar toda essa nossa conversa, todo esse seu histórico e focar nos alunos e nas startups. Ou seja, você como conselheira, como mentora desses empreendedores, né? Onde você pode atuar dentro das empresas, onde você vai entrar, em que momento você entra para poder ajudar essa empresa ou esse aluno a alavancar a carreira, o mercado, o que seja. Então, quando você começa startup, você tem um orçamento limitado, né? A gente sempre sabe disso. E assim, além do orçamento limitado,
são várias pessoas que têm experiências diferentes, às vezes não conseguem chegar num acordo. Então, eu acho que a gente, para a pessoa comunicar o que ela está fazendo, ela precisa de alguém, né, para ajudar com o marketing, com a comunicação, mas ela também precisa entender quais são a priorização do que ela precisa transmitir. Então, vai criar planos, mensagens mais relevantes para cada fase de desenvolvimento dela. Ela começa hoje, o que que ela precisa fazer? Ela precisa agregar clientes, então eu vou conversar com esse tipo de pessoas. Depois eu já me expandi, agora eu posso comunicar com várias pessoas, fazer alguns anúncios, né? Porque às vezes, quando você começa já fazendo anúncios, já desbancando, você não consegue atender e também isso não é bom para a sua empresa. Então, você tem, eu acho que a parte que eu entro seria logo no início, para entender a comunicação, montar um plano, fazer uma brand line, fazer um entendimento do que é o futuro da empresa daqui a 5 anos. O que você quer com essa empresa? Ah, eu quero isso. Então, nós vamos começar a comunicar dessa forma até chegar nisso e fazer todo esse acompanhamento juntos. Porque, 5 anos? Não, é 2, né? Igual todos os planejamentos de empresa, mas a gente tem que entender onde você quer chegar no final para começar desde hoje. Uma coisa que eu vejo muito, e é muito ruim para a marca da empresa, é quando a startup começa se posicionando de uma forma, olha, eu estou aqui para mudar X. E depois ela vê que aquele X não está dando dinheiro e ela muda totalmente o jeito de comunicar dela e muda totalmente a essência dela, né? Sem mudar a Sim, marca. Ela mudou a essência dela. Então, a gente tem que ter esse estudo de mercado, tem que ver, priorizar quais são as pessoas que você quer entrar. Às vezes, se você começar num nicho menor e você depois tiver que mudar a sua essência, você não vai ser tão impactado, né, com essa mudança. E, exato. e é preciso entender. Então, hoje eu vejo que o marketing ele não entra só para fazer a propaganda e deixar tudo bonito. Você entra desde o começo para tentar organizar isso e tentar Ué, fazer os seus funcionários entenderem isso. um dos P's do marketing é produto, pô. Definição de produto Sim, também é marketing, né? sim. Não tem como fugir disso daí. E o bom é, desde o começo, as pessoas entenderem, porque se os funcionários entendem qual que é a essência da empresa, o que a empresa faz, e como ela vai se comunicar, qual que é o slogan, tudo, é mais fácil de vender, porque uma coisa que a gente vê muito hoje, as empresas esquecem de comunicar aos funcionários. E aí Sim, você chega para um funcionário, você trabalha em X essa empresa? Como que é lá? Não sei o quê. Ah, mas eu trabalho na produção. Mas o cara da produção precisa saber o que você faz, precisa entender o seu slogan, né? Se você fala que exato. você ajuda a comunidade X a se desenvolver, essa pessoa precisa saber. Então, comunicar aos seus funcionários desde quando é pequeno, né? Interagir com eles, para depois, quando você ficar grande, todo mundo saber o plano, todo mundo priorizar os canais e utilizar os funcionários para fazer o marketing também. Legal, que bom. Porra, bem interessante. Aline, eu por mim ficava mais um tempão batendo papo aqui, mas não é a ideia virar um podcast de 1 hora e meia. E eu agradeço mais uma vez você ter embarcado nessa com a gente aqui. Conte com a gente para o que precisar. Acho que, pô, foi uma aquisição importante aí, vendo o que eu vi aqui nesse bate-papo. É uma ajuda boa para mentorados em geral. Seja bem-vinda, espero atender as expectativas e te deixo aí um minuto de as considerações finais. Até logo para tu. Obrigada a vocês, eu estou entusiasmada, né, com essa possibilidade de contribuir com a PUC Angels. Agradeço muito a oportunidade, eu fico à disposição, né, se vocês quiserem saber qualquer aspecto mais da trajetória ou tirar dúvidas mesmo, né. Eu tenho a convicção que a gente vai fazer coisas ótimas para as startups, para os alunos, e esse início meu foi difícil, mas eu tive alguns professores que me ajudaram.
E na época eles não davam mentorias, não faziam ali na prática, né? Tirava toda a dúvida, mas ajudou muito. Então eu acredito que a gente descobrindo o caminho com alguém que já conhece, nossa, facilita, né? Para que a gente possa desenvolver nossos projetos, nos tornar empreendedores melhores. E até hoje eu trabalho com mentores, eu tenho pessoas que me ajudam em algumas coisas específicas e eu acredito que posso fazer a mesma coisa para vocês. E é isso, muito obrigada.